Salve, amigos ligados no canal Abeco Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar o doutor Michel Mikhailovich de Maix, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Espero que gostem da entrevista, se liguem no canal, deixem um like, se inscreva, comente e compartilhe. Abeco Consciência. Salve, amigos ligados no canal Abeco Consciência. Hoje nós iremos entrevistar o professor Michel Mikhailovich de Maix, do Instituto Oceanográfico. Tudo bem, Michel? Tudo bem, e você, Ricardo? Joia. Na medida do possível, vamos seguindo, né? Então, mas primeiramente gostaria de agradecer, bom te rever aqui, né? Mesmo virtualmente, mas bom estarmos aqui no canal Abeco Consciência para esse bate-papo, falar sobre ciência. Então, Michel, começando, fale um pouco sobre você, da sua carreira, por favor. Tá, bom, então, bom dia, ou boa noite, ou boa tarde a todo mundo que está assistindo. Meu nome é Michel Maix, eu sou geólogo de formação, me formei em 1983 no Instituto de Geociências da USP. Já em 1984 eu fui para o Instituto Oceanográfico fazer mestrado. Lá no Instituto Oceanográfico da USP eu fiz mestrado e doutorado. Depois, em 1995, eu fui contratado como docente do IO. Lá também eu fiz minha livre docência em 1998 e prestei o concurso de professor titular em 2005. Eu fui diretor do Oceanográfico de 2009 a 2013 e vice-diretor de 2014 até 2018. Fiz toda a minha carreira no Oceanográfico, apesar de ter assim, colaborado com outras instituições, né? Tenho sempre colaborado, mas toda a minha carreira foi feita no Instituto Oceanográfico desde aquela época, né? E nessa carreira, essa carreira foi muito focada à sedimentologia marinha, né? Eu já atuei já atuei desde o costeiro até o profundo, né? Mas assim, sempre ligado à sedimentologia marinha. Muito bem, e a gente, ao longo dessa conversa, nós vamos descobrir um pouco mais sobre essas atuações em ambientes rasos, em ambientes marinhos profundos, a importância desses trabalhos, enfim. Antes disso, Michel, eu queria que você lembrasse um pouco, né, dessa história, dessa sua trajetória, quem foram algumas das pessoas, né, professores, pesquisadores, que influenciaram sua carreira positivamente. Bom, quando eu estava ainda na faculdade, na geologia, né, eu havia me encantado com a sedimentologia, né? Não era a sedimentologia marinha, mas com a sedimentologia de uma maneira geral. E minha primeira grande influência em sedimentologia foi um professor da GEL já falecido, o professor Armando Coimbra. Depois disso, já quando eu entrei no Instituto Oceanográfico, o meu orientador, o professor Valdenir Furtado, um outro professor do IOC que teve uma grande influência foi o professor Moisés Tesler, que inclusive já foi secretário da Abeco durante um tempo e tudo mais. E de lá para cá, várias pessoas, né, colegas, né, serviram de inspiração aí, ou eu procurei conhecer mais o trabalho dessas pessoas, né? Então eu posso citar o próprio professor Angulo, eu posso citar o professor José Maria Landim Domingues da Federal da Bahia, o professor Irã Correia da URGS, né? Além de alguns pesquisadores estrangeiros com quem eu ainda mantenho contato. Então, eu mantenho muito contato com o professor Francisco Lobo, da Espanha,
tem um professor de uma universidade israelense, da Universidade de Haifa, que também com quem eu tenho trabalhado bastante. Tem a professora, uma grande parceira de ciência, a professora Letícia Buroni, da Universidade da República do Uruguai, e uma colega, uma ex-aluna minha, inclusive, mas com quem eu tenho trabalhado bastante e tenho muito prazer em trabalhar, que é a Renata Nagai, né, que é da Federal do Paraná. Além disso, né, as pessoas com quem eu trabalho mais proximamente, né, e são pessoas que acabam me dando muito apoio, né, que são colegas do Instituto Oceanográfico, né, que é o professor Rubens Figueira, especialista em geoquímica inorgânica, e a professora Márcia Bícego, que é especialista em química orgânica. Não posso deixar de falar também de uma pessoa que, lá atrás, no passado, né, que fez com que eu me interessasse por estratigrafia, né, que é o professor Kenichiro Sugio, né. O professor Kenichiro Sugio foi um dos precursores dos trabalhos de variação do nível relativo do mar no Brasil, né, e foi professor de todos nós, né, quer dizer, foi orientador dos meus orientadores, e é uma pessoa que acaba tendo uma influência muito grande no quaternário do Brasil, né, e por todos os trabalhos feitos aí na década de 70 por conta das variações do nível do mar. É isso. Muito, muito bem lembrado, aí citado algum nome de algumas pessoas, algumas mais jovens, outras mais experientes, né? O professor Armando Coimbra, com certeza, foi fonte de inspiração para várias pessoas. Ele já foi citado aqui no canal por alguns dos entrevistados. Posso citar aí o Paulo Giannini, o Lápis, teve mais algumas outras pessoas que citaram que agora, durante a entrevista, acabei me passando. Mas, sim, Kenichiro Sugio é fundador da ABEQUA, né, da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, então tem uma história muito interessante aí que envolve a disciplina dele, junto com o Martin, para depois aí criaram essa história com o apoio da Sociedade Brasileira de Geologia. Enfim. Michel, atualmente, quais seriam as suas principais áreas de atuação? E fale um pouco sobre elas. Em 2011, o Instituto Oceanográfico, a gente conseguiu comprar um novo navio oceanográfico. Não era um navio novo, mas era um novo navio, ou seja, já era um navio usado, que a gente reformou, e esse navio, ele permitiu que a gente começasse a fazer trabalhos em áreas mais profundas, né? E depois eu vou te perguntar sobre esse navio, desculpa te interromper, mas vamos lá. Não, é só para poder dar a introdução, né? Então, o que acontece? Ao longo do tempo, isso permitiu com que a gente começasse a fazer trabalhos em áreas mais profundas, né? Então, à medida que o tempo foi passando, né, eu fui do raso para o profundo, né? Então, assim, ultimamente, eu tenho feito bastante trabalho em talude continental, né? Eu tenho orientado alunos, hoje em dia, principalmente em sedimentação, em plataforma e no talude, né? No talude, a gente tem alguns projetos interessantes nos quais a gente conseguiu reconhecer algumas feições que não tinham sido descritas ainda na literatura, né? Então, por exemplo, aqui na Bacia de Santos, nós descrevemos uma cadeia de montes carbonáticos, né? Um pouco mais para o sul da bacia, um mega campo de pockmarks, né? De depressões formadas pelo escape de gás. Então, assim, ultimamente, esses trabalhos em talude, que tem pouca informação fora da indústria, né? Quer dizer, fora da indústria do petróleo, né? Tem pouca informação acadêmica, o que mais me tem assim, atraído, né? E é onde eu tenho feito bastante coisa hoje em dia. Obviamente,
ao longo desses anos todos, a gente tem conseguido coletar um conjunto de dados bastante expressivo, não só de amostras de sedimento, mas de amostras superficiais, mas também testemunhos e também dados de sísmica rasa, né, de sísmica de baixa penetração, né, tanto na plataforma quanto no talude, né? Então, assim, ultimamente os trabalhos têm focado na plataforma e no talude, ou seja, eu saí da linha de costa, tem focado utilizando as ferramentas geofísicas e as amostragens de testemunho, né? E, assim, essa amostragem, testemunhos rasos ou um pouco mais longos. Entendi. Então, Michel, vamos falar um pouco. Eu sei que você é assim uma pessoa muito dinâmica, né? Então, a gente já teve até a oportunidade de trabalharmos juntos. Então, uma pessoa séria, dinâmica, como você disse, né? Também aí das titulações, professor titular do Instituto Oceanográfico, com certeza uma pessoa que influenciou gerações dentro da oceanografia geológica, né? Isso eu posso falar por mim, então o que eu vejo. Mas assim, antes de começarmos de perguntar alguma coisa sobre os projetos, você falou do novo navio oceanográfico, né, que é o Alfa Cruzes. Então, foi na época que você era diretor do IO, eu queria que você pudesse, de uma maneira sucinta, explicar para nós o que um navio oceanográfico representa em termos de ganho científico para o país, para a nossa sociedade, e como foi, resumidamente, essa história de você ter ido até Seattle buscar esse navio e fazer uma volta cruzando o canal do Panamá. Explica como que foi essa aventura oceanográfica na busca, na negociação e na compra e na aquisição desse navio, e qual é a importância de um navio oceanográfico. Bom, tá. Talvez a história seja um pouco longa, vou tentar resumir. Vamos lá. Em 2009, em outubro de 2009, eu assumi a diretoria do Instituto Oceanográfico. E o IO dispunha de um navio chamado Professor Besnar, que tinha sofrido um incêndio em dezembro de 2008 e estava inoperante. Então, eu assumi o oceanográfico sem navio oceanográfico. Depois eu vou falar da importância de um navio oceanográfico. Bom, naquele momento, então eu assumi em 2009, tinha um problema para resolver, né? O dinheiro do seguro não era suficiente para comprar um novo navio. E aí, quando foi no começo de 2010, eu fui, junto com o professor João Grandino Rodas, que então era reitor da Universidade de São Paulo, nós fomos à FAPESP. E fomos à FAPESP e apresentamos uma proposta de compra de um navio, né? Naquela época, o professor Brito, que era o diretor científico da FAPESP, até falou assim, olha, não é simplesmente chegar aqui e pedir um navio, na verdade você tem que escrever um projeto com grandes justificativas e tudo mais. Bom, então fui eu e mais alguns colegas do Instituto Oceanográfico, preparamos um mega projeto com uma enorme justificativa. Naquela época essa justificativa era baseada num documento de um órgão consultivo do governo que propunha que enfatizava a necessidade da oceanografia operacional, ou seja, da aquisição de dados oceanográficos, né? Então, nós escrevemos o projeto e saímos à caça de um navio. A gente sabia que não tinha dinheiro para um navio novo, né? Um navio oceanográfico novo custa mais de 60 milhões de dólares, alguma coisa assim. Então, a gente tinha que ir num navio usado, em bom estado, para poder reformar o navio, né? Então, nós encontramos um navio que havia sido construído originalmente para a Universidade do Havaí, já tinha sido descomissionado, ou seja, já não estava operando para a Universidade do Havaí,
mas sim estava operando para uma prestadora de serviço, que também era um estaleiro. Então, assim, nós recebemos uma proposta de compra do casco, mas também uma proposta de reforma no próprio estaleiro. Então, com o auxílio da FAPESP e com dinheiro da Universidade de São Paulo, naquela época, nós fizemos uma mega reforma, nós adequamos o navio todinho para as exigências da legislação internacional. Nós colocamos todos os equipamentos novos, trocamos todos os equipamentos de navegação, criamos sistemas redundantes de navegação, foram 2 anos, né? De 2010 até 2012, foram 2 anos de loucura, indo para Seattle cada 2 meses, ficando lá um tempo, acompanhando a reforma, e aí finalmente o navio ficou pronto, né? O navio ficou pronto, ele veio de Seattle para cá, realmente atravessando o Canal do Panamá, com uma tripulação mista, que era uma parte da tripulação que já era do professor Besnard e uma parte da tripulação que era do estaleiro, né? E o navio começou a operar em 2012, né? Começou a operar em 2012, ano que vem ele faz 10 anos no IO, né? Já fez algumas centenas de estações oceanográficas, já tem um número de teses e dissertações muito grandes que tem saído de lá. E para falar um pouco da importância de um navio oceanográfico, em primeiro lugar é o seguinte, de uma maneira geral, uma das coisas que impõe limitação para a ciência oceanográfica, para as ciências do mar no Brasil, é a falta de meios flutuantes. Isso era muito mais grave no passado, atenuou um pouco hoje em dia, mas ainda assim é um gargalo importante. Isso fez com que a maioria das instituições, tirando raras exceções, a maioria das instituições de pesquisa oceanográfica, de ciências do mar, vou chamar assim, do Brasil, tenha ficado limitada à costa, né? Então, assim, existe um descompasso muito grande sobre o conhecimento da costa e da plataforma interna, com relação à plataforma externa, talude, não vou nem falar de planície, abissal e tudo mais. Para você ter uma ideia, existem trabalhos da década de 90 feitos na nossa margem continental que não tinham autores brasileiros, né? Que simplesmente eram autores de outros país que conseguiam autorização para fazer pesquisa aqui, mas que, na verdade, na hora H, os pesquisadores brasileiros eram colocados meio de escanteio, né? Isso perdurou durante muitos anos, a situação hoje mudou um pouco, mas ainda não é a desejável. De qualquer maneira, então, assim, em primeiro lugar, eu diria que a formação de pessoal em ciências do mar ainda é carente e demanda esse tipo de experiência, a experiência embarcada. Essa é uma coisa. Outra coisa é o próprio dado científico. A gente tem encontrado coisas, não só eu, mas a gente tem feito trabalhos, e por exemplo, os colegas da oceanografia química, da oceanografia biológica, têm feito trabalhos e, por exemplo, num cruzeiro, às vezes, são identificadas dezenas de espécies novas, várias espécies novas, potencial biotecnológico, poluentes no mar profundo. Então, assim, existe um campo enorme de possibilidades, né, para que se possa obter dados novos e fazer a ciência brasileira ter um nível internacional em termos de ciências do mar, que ainda não tem, né? Essa ciência, essa internacionalização, embora existam grupos muito bem relacionados com pessoas lá fora, ainda carece de muita informação. Essa é uma situação que ela é diferente da indústria, né? Por conta do potencial de exploração de óleo no Brasil, a indústria dispõe de uma quantidade de informação absurda, mas nem sempre essa informação está disponível para a academia, por questões econômicas, por questões estratégicas, por esse tipo de coisa, né? Então, assim, existe um descompasso muito grande
se sabe na indústria ou o que se sabe na academia, né? E às vezes na indústria até por desinteresse, né, ou por questões culturais, né? Tem muito dado que é simplesmente aquisitado, olhado e dispensado, deletado das HDs, porque não tem a cultura de doar isso às instituições de ensino e de pesquisa, né? Muitas vezes, por exemplo, obviamente, quando eu me refiro à indústria, eu me refiro principalmente à indústria do petróleo, né? Existem, obviamente, os projetos de pesquisa e desenvolvimento, que são os P&Ds, né? Que são feitos aí por conta de recursos que são obrigatórios, são de aplicação obrigatória na pesquisa científica, né? Mas muitas vezes existem alguns entraves, né? Dependendo do tipo de dado que é obtido, existem alguns entraves para que você possa divulgar esse dado cientificamente, né? Então, às vezes existem algumas fechaduras que ainda precisam ser abertas, né? Obviamente, para quem paga a pesquisa, né? Para quem paga a pesquisa, pode não ser interessante, às vezes, divulgar um dado que possa ser de uso para outras companhias, né? Com certeza. Daí a necessidade de se reforçar e de se insistir no financiamento público da pesquisa, sabe? No fortalecimento das FAPES, no fortalecimento do CNPq, porque isso dá um grau de independência, né? Para que a academia, para que as universidades, para que os grupos de pesquisa possam fazer pesquisa sem travas e possam chegar mais longe, possam alcançar níveis tão bons quanto os dos americanos, dos alemães, dos franceses e por aí vai, né? Eu diria que em ciências do mar a gente ainda depende muito do financiamento, de um financiamento público muito forte. A pesquisa marinha, ela é muito cara, né? E a gente depende do financiamento público muito forte, das FAPES, do CNPq e por aí vai. É cara, mas é extremamente necessária, né? Então, lembrando que o Brasil possui aí quase 9.000 quilômetros de costa, né? Contando todas as entranhas do litoral. Então, é uma área estratégica, passagem obrigatória de todas as embarcações, né? E foi uma boa lembrança, né, da CAPES e do CNPq, que são dois órgãos de fomentos fundamentais e que vêm desempenhando um papel fundamental nas ciências brasileiras ao longo de décadas, né? Então, Michel, dentro dessa história Ciências do Mar, né, dessa sua história das Ciências do Mar, você participou de vários projetos e eu queria destacar alguns que eu vejo assim que são um pouco curiosos no meu entender e que você pode explicar um pouco, né? O primeiro são os recifes da Amazônia. Né? Então, eu sei que você estava envolvido dentro dessa equipe, eu não sei se já estava com Alfa Cruzes, mas também sei que esses recifes, eles são muito mais compostos aí por rodólitos e briozoários do que propriamente por corais, e também, por um outro lado, o que foi estimado logo nas descobertas, sabe-se que a estrutura desses recifes é 3 a 4 vezes maior do que inicialmente levantado. Me corrige, complemente, diga algo sobre esses recifes da foz do Rio Amazonas. Tá. Bom, mais uma história longa, né? Nós tivemos o azar, ou a sorte, eu não sei, né? Vamos lá, organismos recifais na plataforma externa e no talude do Amazonas, né, em frente ao Rio Amazonas. Então, em 2009, houve uma chamada para a utilização de um navio hidrocenográfico, navio Cruzeiro do Sul, da Marinha, e um dos projetos que foi aprovado foi justamente esse projeto para investigar a presença de estruturas recifais na plataforma do Amazonas, né? Primeiro, a gente precisa entender que nem todo recife é de corais, né? Então, existe
existe uma visão equivocada, né, de que todos os recifes são a barreira de corais da Austrália. Não são, né? Então, primeiro, precisa ser entendido que Recife é uma estrutura biogênica, ela pode ser construída por vários grupos de organismos, né? Ela precisa ter um grau de cimentação, não podem ser, por exemplo, rodolitos soltos não formam um recife, mas ela precisa ter uma estrutura, né? Precisa ser estruturado. Efetivamente, no cruzeiro que foi realizado em 2011, foram encontrados, né, e foi mapeado naquela época. Eu era um dos responsáveis pela parte de mapeamento com sonar de varredura lateral, né? E foi a primeira vez que se teve uma ideia uma ideia parcial da extensão dos recifes, né? Porque a área é muito extensa, são mais de 900 quilômetros, e aí para você mapear uma área dessas, né? Esse trabalho, ele originou esse cruzeiro, ele originou um trabalho que ficou famosíssimo, né? Que é um trabalho na Science Advance de 2016, né? Que é Moura e colaboradores, e que eu sou um dos coautores do trabalho, né? Depois disso, houve pelo menos mais um trabalho que aí, inclusive, contou com a participação daquela organização do Greenpeace, né? As pessoas envolvidas no trabalho nunca disseram que eram recifes de corais. Embora existam corais lá, ninguém nunca falou que fossem recifes de corais. Acontece que surgiu uma campanha, salvem os corais da Amazônia, né? E aí começaram a surgir as coisas, as famosas fake news, né? Porque já tinha gente dizendo que tinha coral dentro do Rio Amazonas, já tinha gente colocando que eram só corais, e essa campanha Salvem os Corais da Amazônia acabou gerando uma campanha contra, porque os negacionistas disseram, é mentira, não tem coral, né? E aí, mentira, não tem coral, virou, é mentira, não tem Recife. Tem Recife, mas não são recifes de coral. E, obviamente, aí existe uma pressão, existiu uma pressão muito grande, porque uma parte dessas estruturas recifais se encontra em área de exploração de petróleo, né? Os blocos. Oi? Alguns blocos, isso. Também existiu, num determinado momento, foi dito que esses recifes estavam mortos, que, na verdade, eram estruturas antigas e tudo mais, e que, portanto, não teria vida lá, o que também não é verdade. Inclusive, tem até pescadores artesanais que dependem daquelas estruturas recifais para o seu sustento. Nós tivemos a oportunidade de coletar várias amostras desses recifes e conseguimos provar de que existem, uma parte dos recifes encontra-se viva e em crescimento, né? Então, assim, se por um lado existem algumas áreas, e aí nós acabamos propondo um modelo de evolução desses recifes, em que eles começaram a ser formados no norte, ao norte da plataforma, mas eles se estendem até a Guiana Francesa, e eles foram crescendo em direção ao sul, né? Então, isso tudo em uma profundidade que varia entre... Então, na verdade, ao norte, eles estão mais limitados à plataforma externa, eles estão a mais de 100 metros, alguma coisa assim de profundidade, mas para o sul, eles estão indo para o raso, eles chegam a 20 metros de profundidade, né? E uma coisa que é surpreendente é que, em algumas áreas, eles estão a mais de 200 metros de profundidade. E então, sempre assim, a gente abaixo da pluma do Amazonas. Parte abaixo da pluma, né? Então, uma parte efetivamente está abaixo da pluma e outras partes estão fora da pluma, né? Então, assim, principalmente como a pluma migra para o norte, a parte mais antiga, que ainda tem organismos vivos, porque foram coletados organismos vivos abaixo da pluma, ela surgiu antes, né? Provavelmente não, com certeza ela surgiu numa situação em que o nível do mar era mais baixo, né?
E à medida que houve uma interrupção, a gente reconheceu uma interrupção no momento em que o nível do mar subiu mais rapidamente, então a plataforma teve um processo de afogamento muito rápido, e depois voltaram a crescer, depois de 6.000 anos, mais ou menos, voltaram a crescer até agora, né? Migrando para o sul, né? Então, assim, e o que não se sabe também é até que ponto existe uma conexão com os Recife, o Parcel do Manuel Luiz, no Maranhão, né? Pode ser que exista, então, essa seria uma área muito extensa. Ou seja, né? ainda tem aí muita área para se investigar. Tem, para fazer um mapeamento dessa área, seriam meses e meses de trabalho. Para fazer um mapeamento extensivo, seriam meses e meses de trabalho. Falando dessas áreas, Michel, que estão aí mais distantes do litoral, são áreas mais de difícil acesso, e aí até aquela informação que você passou, né, que as campanhas de ciências do mar, as campanhas oceanográficas acabam sendo muito mais caras pesquisar no mar, no oceano, do que em terra. Obviamente, você tem aí a dificuldade do ambiente, né? Outro projeto que também envolve essas questões de navio, logística, águas profundas ou até ultraprofundas, e que é de extrema importância para o nosso país, e muito importante que a sociedade também tome conhecimento, assim como os recifes, se são recifes, se não são, né? São recifes, mas não necessariamente de corais. É a elevação de Rio Grande. E você também, em algum momento, você estava muito associado aos estudos aí junto com a CPRM, que é o Serviço Geológico Brasileiro, e outras instituições focados nessa elevação do Rio Grande, correto? Não, na verdade, assim, eu fiz algumas gestões eu mesmo não tenho trabalhado na elevação, né? Tem outros colegas do oceanográfico que trabalharam na elevação. Eu fiz algumas gestões, quando eu era diretor do IO, eu fiz algumas gestões com a CPRM por conta de um cruzeiro de um navio japonês que veio e que tinha um submersível. Né? Era o Shinkai, né? O Shinkai, exatamente. Então, eu era diretor do Instituto Oceanográfico naquela época. Então, assim, com relação a essas águas mais profundas, e inclusive, no caso, foram até identificados alguns CIPs, né, alguns escapes de asfalto natural, não asfalto, quer dizer, de óleo, né, natural. Então, assim, o meu vínculo naquela época foi muito mais administrativo do que propriamente científico. Eu mesmo nunca, né, mas eu tive envolvimento, foi nesse sentido, né, por conta da minha... Deixa eu só te interromper, desculpa. Mas exatamente nesse sentido administrativo, eu queria que você desse um pequeno panorama do que é a elevação do Rio Grande e o que ela representa em termos estratégicos, de um olhar administrativo para um recurso do mar, né? Tá. A elevação do Rio Grande, ela primeiro que ela tem uma importância geopolítica muito grande, né? Por conta do estabelecimento da chamada plataforma continental jurídica, né? Na qual existem algumas regras para a definição dos limites do assoalho oceânico passível de exploração por cada país. Houve um interesse muito grande na extensão dessa plataforma continental jurídica em direção à elevação do Rio Grande. Mas por quê? Porque, na verdade, os estudos conduzidos no exterior e depois, posteriormente, principalmente pela CPRM, dão conta da existência de crostas cobaltíferas, né? Crostas ricas em cobalto, né? E outros metais de interesse estratégico. Então, houve um movimento, né, liderado no Brasil, principalmente pela CPRM, houve um movimento para que se estudasse, né, para que se pesquisasse a elevação, né, que é uma feição que está no meio do oceano,
sob o ponto de vista morfológico, ela é destacada. Sob o ponto de vista morfológico, ela é destacada. Vou compartilhar a tela para que a gente possa só entender o pedaço, Tá. né? Então, aqui é a América do Sul. Sim. E nós estamos falando dessa área aqui, correto? Exatamente. Então, isso. Então, sob o ponto de vista geográfico, ela é destacada da margem brasileira, né? Mas alguns estudos geológicos, geofísicos, sugerem que, na verdade, ela tem uma continuidade estrutural com a margem, né? Se tiver essa continuidade estrutural, se realmente for isso, o Brasil teria o direito de estender a sua margem continental jurídica em direção à elevação, com potencial de exploração, dos seus recursos minerais. Caso a autoridade, a ISA, né, International Seabed Authority, não reconheça esse pleito, né, a elevação passa a fazer parte do que se chama de a área, né, e com possibilidade de que outros países requeiram estudos sobre a exploração do fundo marinho, né. Também, por outro lado, existem algumas iniciativas de se criar zonas protegidas no Atlântico, né? E a elevação seria uma dessas zonas protegidas, né? Ou seja, aí teria um interesse ecológico e aí a exploração mineral ficaria dificultada, né? De qualquer jeito, se você olhar, né, a distância, né, volta à questão do trabalho, do custo de um trabalho oceanográfico, né? Só para você ter uma ideia, só de combustível, o nosso navio gasta 7.000 litros de óleo por dia, né? Óleo diesel. Fora o resto, óleo lubrificante, comida, tudo que você pode imaginar para um navio funcionar, né? E ele funciona 24 horas por dia. Então, assim, são custos muito grandes só para você chegar, né? Imagina você chegar, ficar... E aí não vale a pena você levar 3, 4 dias para chegar no lugar, ficar 2 dias e voltar, né? Então, na verdade, quando você vai fazer um cruzeiro desses, você vai levar 3, 4 dias para chegar, vai ficar 15 dias lá e vai levar mais 3, 4 dias. Então, são cruzeiros de 20, 25, 30 dias, né? Se você começar a botar os custos envolvidos, vai para milhões, né? De um cruzeiro. Né, de um cruzeiro oceanográfico. É uma coisa, né? Complexa. Então, assim, sim, não, com certeza. E, na verdade, um lugar desses, obviamente, deveria envolver deveria ser uma política de Estado, né? Deveria ser alguma coisa assim, que o Estado brasileiro, não este governo ou aquele governo, o Estado brasileiro vai investir numa pesquisa colocando as suas empresas, por exemplo, a CPRM, mas também colocando empresas privadas, as universidades, né? O que tem sido feito, por exemplo, ultimamente, né, tem tido alguns cruzeiros na elevação de um navio da Marinha que tem levado pessoas, né, de pesquisa, né? Então, tem alunos de mestrado, doutorado que têm ido participar de cruzeiros, mas não existe uma política de Estado para dizer assim, não, nós vamos botar X milhões de reais aqui e vamos fazer né? Isso eu acho que ainda... Na verdade, de fato, o país carece, né, de uma política mais séria sobre o ambiente marinho, sobre nossa Amazônia Azul, de uma maneira geral, né? Uso, conhecimento, compartilhamento de dados, compartilhamento, enfim. Né? Então, eu acredito que ainda dentro da Universidade de São Paulo, vocês ainda vivem talvez uma das melhores situações em termos de estruturada, né? E com o apoio da FAPESP. Outras instituições, por exemplo, a Universidade Federal do Amapá ou do Amazonas, que são universidades federais, não têm
a mínima estrutura comparada com né, a Universidade de São Paulo. Então, eu acho que isso é parte uma das coisas que a gente vê aqui por razões talvez históricas, culturais, alguma coisa assim, a pesquisa marinha ela ainda é fortemente vinculada à Marinha do Brasil, né? Então, assim, o próprio conceito de Amazônia Azul foi um conceito gestado na Marinha. Boa parte dos programas brasileiros de ciências do mar está vinculada de alguma forma. Então, existe o PPG-MAR, que é o programa de formação de pessoal, né, de graduação e pós-graduação. Existe o programa de mentalidade marítima, existem o programa setorial dos recursos do mar. Agora que você falou do PPG-MAR, vou até agradecer ao professor Krug, que coordena o PPG-MAR e que sempre está ligado aqui no canal Aberto por Ciência. Então, agora, o que acaba acontecendo é que a gente acaba tendo e precisando, e muitas vezes, eu não posso dizer, muitas vezes a gente pede óleo para a Marinha e consegue, quer dizer, né? Mas nós ainda temos alguns gargalos. Por exemplo, nosso tempo de utilização de navio é pequeno, né? Nosso tempo de utilização de navio é pequeno. Nós tínhamos um projeto de mapeamento do fundo marinho, utilizando o navio da Marinha, que está parado há anos, né? Que inclusive uma das zonas de POC-MARC que a gente identificou no talude da Bacia de São Paulo foi usando o navio da Marinha. Então, assim, existem alguns gargalos no tempo que a gente dispõe, e aí você imagina uma quantidade de instituições que têm necessidade de embarcação, né? Às vezes, a gente tem 30, 40, 60 dias no máximo de embarcação por ano. Né? Então, é muito pouco para a demanda que existe, né? Existem programas que estão parados, né? Exatamente. Michel, nessas suas andadas ou navegadas, né, pela nossa plataforma, uma coisa que sempre, e eu já te fiz essa pergunta ao vivo lá no Instituto, ou aí no Instituto, mas assim, você tem muito interesse sobre lamas na plataforma, né? Então eu lembro que em vários aspectos você segue essas lamas na plataforma. O que, de maneira sucinta, o que esse trabalho traz de importância, novidade científica e qual é o despertar aí científico dessa sua investigação? Bom, os depocentros lamosos de plataforma são os grandes arquivos paleo que nós temos, né? Na área marinha, se a gente quiser obter uma informação relativamente detalhada sobre o Holoceno, né, sobre os últimos 10 mil anos, a gente tem que buscar na nossa plataforma, né? Nesses depocentros lamosos, né? Esses depocentros, né, algumas pessoas chamavam de cinturões lamosos, porque boa parte deles tem uma estrutura alongada e tudo mais, onde a gente encontra as maiores taxas de sedimentação nas plataformas continentais, né? A gente precisa entender que o Brasil não tem grandes, tirando a Foz do Amazonas, que é outra, né, que é outra galáxia, né? A gente não tem, diferentemente, por exemplo, da China, onde você tem vários rios, né? Na Ásia você tem vários rios descarregando sedimento, né? Nós não temos grandes bacias fluviais que convergem, tirando o Amazonas, né? E para o sul o Rio da Prata, né? O Rio da Prata, que recebe o Paraná, Paraguai e tudo mais, ele já nem deságua mais no território brasileiro, já é Uruguai e Argentina. Felizmente, uma parte das lamas que vem pelo Rio da Prata é transportada em direção ao norte, né? E essas lamas é o que vão contar para a gente a história deposicional, a história paleoambiental dessa área que a gente está trabalhando, né?
Então, assim, variações do tipo maior ou menor pluviosidade no continente, temperatura da água, natureza, fonte do sedimento, tudo isso a gente só vai conseguir encontrar nesses depocentos lamosos. E existe um outro aspecto que é tremendamente importante e que desperta um interesse muito grande. Por serem lamas, elas têm a capacidade de absorver o material antrópico. E, portanto, se a gente tiver algum processo agudo de contaminação, seja material orgânico, seja material inorgânico, é nessas lamas que isso vai se acumular, né? Então, esses depocentos lamosos, eles têm um enorme potencial de receber material antrópico e, portanto, é o que nos permite estabelecer quais são os valores pré-atividade antrópica, né? Quando a gente faz um testemunho, então você faz um testemunho e os sedimentos mais antigos são pré-atividade antrópica e, portanto, são os valores, quando a gente mede qualquer coisa, são os chamados valores de background, e pós, né, ou durante a atividade antrópica, então você vai ter valores mais altos em termos de metais ou em termos de constituintes orgânicos ou do que quer que seja, né? Então, eles têm uma importância muito grande, porque eles nos permitem contar a história deposicional, é onde a gente tem os melhores registros da história deposicional, principalmente do Holoceno, principalmente dos últimos 10, 11 mil anos, mas também tem uma importância muito grande para quem trabalha com aporte antrópico, né, por atividade antrópica. Sim. Então, eu já vou pegar o gancho dessa última descrição que você fez. E como que você vê o trabalho que você e sua equipe, né, seu grupo tem gerado no que diz respeito à importância para a sociedade? Então, de maneira mais objetiva e de uma maneira mais simples, mais clara, como que esses trabalhos são importantes para a sociedade? Bom, primeiro, no estabelecimento dos níveis de background, né? Você não pode dizer que uma área tem uma influência antrópica muito grande se você não sabe o que tinha antes, né? A gente tem um exemplo muito interessante no Brasil, que são os níveis de arsênio no sedimento, né? Se você pegar qualquer sedimento em qualquer área no sul-sudeste do Brasil, os níveis de arsênio são maiores do que as legislações do hemisfério norte, principalmente a canadense, que é uma das mais usadas, estabelece como nível basal de contaminação. Mas aqui são níveis naturais. Ninguém sabe explicar muito bem por quê, quer dizer, provavelmente em função da litologia, né? Mas uma coisa que é importante, a primeira coisa é que não adianta, para você poder dizer que alguma coisa está contaminada, você precisa saber o que era antes. Então, os chamados níveis de background. Segundo, porque uma das coisas que a gente faz é traçar o transporte de sedimento, né? Ou seja, saiu da onde e foi para onde, né? Então, por exemplo, se eu tiver um fenômeno qualquer de contaminação aguda, alguma coisa, eu preciso saber de onde veio esse contaminante. Não basta eu simplesmente dizer assim, olha, está aqui, está contaminado. Mas eu preciso saber de onde veio, né? E aí, o trabalho nosso é o trabalho dos traçadores sedimentares, né? Usando geoquímica, usando geofísica, usando o que quer que seja, sedimentologia clássica, né? Então, assim, a gente usar esses traçadores para dizer assim, ó, esse contaminante aqui, ele está vindo com esse sedimento, que, sei lá, hipoteticamente, não necessariamente, sei lá, tá vindo lá do Rio da Prata e está subindo para cá, entendeu? Ou, olha, esse material, está tendo acumulação de material antropogênico aqui, ele só pode ser explicado porque está saindo do estuário de Santos, né? Já tem trabalho nosso que prova isso, né? Então, traçar o caminho do sedimento ajuda a definir políticas públicas, né?
ajuda a dizer assim, olha, sei lá, olha, não podemos dragar aqui, porque se você dragar aqui, você está ressuspendendo o sedimento, esse sedimento vai ser transportado para lá, né? Então, assim, traçar sedimento permite com que a gente possa explicar para o poder público, né, para o agente público, muitas vezes o que é possível, o que não é possível, quais são os riscos, né? Se o agente público vai usar ou não, é outra história, né? Mas que a gente tem a capacidade, a gente tem. Sim, é isso que eu vou te perguntar, mas antes também outro projeto que eu vejo uma importância social, mas aí você é um dos líderes aí, coordenadores desse projeto, é a identificação dos sismos das áreas de talude que vocês estão desenvolvendo e é uma parceria público-privada, correto, Michel? Que projeto é esse quais são os principais objetivos? Não, na verdade é o seguinte, a gente, mais uma vez, eu não tenho um envolvimento muito forte com algumas coisas desse tipo. O que a gente tem visto, e essa é uma coisa que já há algum tempo, que isso chama atenção, se você for aqui na nossa costa, você tem atividade tectônica ainda hoje, né? Você tem atividade tectônica ainda hoje. A gente nunca relativo, mas a gente não encontrava, né, evidências de tectonismo, a gente não encontrava evidências de tectonismo em área submersa. Até o momento em que a gente encontrou alguma evidência, mas não era holocênica, não era moderna, era pré-holoceno, a gente encontrou alguma evidência, no canal de Bertioga, em São Paulo, e no canal de São Sebastião. Né? Então, foram as primeiras... Né? Existiu um primeiro trabalho feito pelo professor Kenitiro, Moisés Tesler, lá nos anos 80, de sismicidade em Cananéia. Né? Foi um primeiro trabalho, além disso, existe... Mas aí é alguma coisa mais antiga, existe o trabalho do Graben de Cananéia, do Luiz Antônio e tudo mais. Por outro lado, quando a gente foi agora, né, indo para o fundo, né, a gente encontrou alguma evidência de atividade tectônica, mas no caso da Bacia de Santos, a gente tem uma tectônica de sal muito ativa, né, tem uma holocinese muito ativa. E uma parte disso, e aí, por exemplo, a gente conseguiu encontrar diápiros de sal exumados, né? Quer dizer, diápiro de sal que está subindo, né? Tá aparecendo no fundo do mar diápiro de sal. Então, isso tem uma evidência tem uma associado muito com a holocinese. Por outro lado, a gente tem algumas linhas sísmicas em que a gente encontra alguns canais de talude com um fortíssimo controle tectônico, né? Isso ainda é alguma coisa que está meio no início, alguma coisa assim, mas a gente, aparentemente, a gente tem um condicionante tectônico, inclusive para o atual, né? Para o Holoceno, né? Que a gente não tem registros, né? Agora, uma coisa que é importante, que é interessante, é que o professor Marcelo Assunção, do IAG, tem um trabalho dele de 2011 que identificou um sismo, que é o chamado sismo de São Vicente, na quebra da plataforma de 5.2, alguma coisa assim. 5.2, 5.8, não me lembro. E esse sismo, aparentemente, ou melhor, essas feições, esses canais controlados tectonicamente, que a gente acabou vendo aí nos levantamentos, ele também
aparentemente tem uma relação geográfica, né? Não é uma relação genética, mas tem uma relação geográfica, espacialmente ele é junto, né? Mas é muito difícil você estabelecer relação genética com isso, né? Mas sim, existe alguma evidência, mas assim são ainda dados, eu diria muito que volta a questão de que requerem muito mapeamento, muita coisa. Além disso, mais idas e vindas, né? Nós participamos além disso, nós participamos de um projeto de pesquisa e desenvolvimento junto com a Universidade Federal de Santa Catarina e junto com o Observatório Nacional. Nós instalamos uns OBS, né, que são sismômetros de fundo, Ocean Bottom Seismometers, né, que é um projeto com a Petrobras, né, mas são dados, quer dizer, os sismômetros foram retirados há pouco, né, há pouco, eu digo, sei lá, no ano passado, alguma coisa assim, então não tem ainda, mas a gente tem colaborado, né, com essa questão da estabilidade do talude, né, da relação com sismos e tudo mais. Inclusive, então, assim, são coisas que estão aparecendo. Inclusive, um desses equipamentos ficou famoso, né, porque ele se desprendeu do fundo, acabou parando em uma praia de Santa Catarina, foi descoberto e recolhido por uns surfistas que anunciaram no Instagram e rodou o Brasil inteiro até localizar que era equipamento pertencente a esse projeto, né? E o que é mais surpreendente disso é que esse OBS ele estava instalado no talude do Rio de Janeiro. Ou seja, a uns 400, 500 metros de profundidade, né? Sim, e a mais de 800 quilômetros dessa praia em Santa Catarina. É uma coisa assim surpreendente o trajeto dele. Surpreendente. Só para ilustrar que de correntes oceânicas, correntes marinhas, a gente sabe 0,001% com todos os esforços e com toda a capacidade humana que a gente tem trabalhado sobre o tema, mas falta muito dado, né? O trajeto é uma pena que não se pode traçar o caminho desse sismômetro, mas que é uma coisa surreal, porque ele estava no estado do Rio de Janeiro, no talude, enfiado lá no talude, e foi aparecer numa praia em Santa Catarina. A gente não acreditava. Quando apareceu, ninguém acreditava. Foi uma loucura verdadeira. E aí, mais uma questão, né? Às vezes, você perde equipamento, né? Em oceanografia, a gente costuma dizer que quem tem um não tem nenhum, né? Porque você pode... né? Porque você pode eventualmente ter instalado um equipamento lá no fundo do mar e depois você não consegue recuperar, né? Nesse caso, a recuperação foi aleatória, né? E os dados, não se sabe nem se os dados podem ser extraídos ou não, né? Por conta do estado. E a gente fala de alguns equipamentos aí de algumas centenas de milhares de dólares, né? Então, exatamente. Porque depende muito também de tecnologia internacional, né? Então, nós ainda temos, temos um polo tecnológico em desenvolvimento, mas em termos de pesquisas oceanográficas aí, pelo menos temos que correr uma década para começar a alcançar o pessoal de ponta aí dos países mais desenvolvidos, né? Com certeza. Michel, como que você, complementando aquilo que você estava falando da lama, da distribuição, né, que sai do Porto de Santos, leva o contaminante, enfim, como que você vê o conhecimento gerado por você e pelo seu grupo no que diz respeito à empregabilidade de gestores e tomadores de decisão, nos vários níveis, né? Olha, mais ou menos, né? Vocês são mais acionados aí na mitigação de problemas, ou vocês participam mais ativamente no desenvolvimento estratégico das áreas marinhas e costeiras e portuárias? Como que é essa relação, do teu ponto de vista?
Tá. Bom, isso é extremamente variável. Durante um tempo, eu dei consultoria, para uma empresa que fazia o monitoramento de perfis praiais próximos, localizados na região de Santos. Isso dentro de uma exigência do IBAMA, por conta das dragagens do Canal de Santos. Então, assim, eu, minha equipe, né, nós trabalhamos numa consultoria relacionada a isso, né? Eu sei de outras pessoas que estavam mais envolvidas, por exemplo, com a qualidade da lama, né? Ou seja, do material dragado, né? Outras pessoas, aí fugindo um pouco do quaternário, obviamente, outras pessoas relacionadas com os organismos, né? Então, assim, e uma coisa que que às vezes aparece, não para mim, mas para outros colegas, por exemplo, às vezes são demandas do Ministério Público, né? Então, por exemplo, existe um problema ambiental e o Ministério Público precisa de um parecer, alguma coisa assim, e eventualmente contrata o Instituto Oceanográfico, né? Além disso, existem, quer dizer, muitos trabalhos aí de assessoria, de consultoria, ligados à indústria do petróleo, por exemplo, monitoramento de correntes, coisas desse tipo, né? Então, plataformas que estão instaladas, você precisa fazer um monitoramento de correntes, ou que vão ser instaladas, estudos de impacto ambiental, né? Então, assim, agora, por outro lado, eu já tive, por exemplo, quando teve os problemas de erosão em Santos, por exemplo, isso anos atrás, eu de uma maneira ou de outra, era uma espécie, né, quer dizer, não sei explicar muito bem, mas eu era chamado muitas vezes pelo prefeito de Santos, pelo secretário dos portos, que estava envolvido com essa questão, para poder assessorá-los em questões ligadas à erosão das praias de Santos, né? Outra coisa é o seguinte, quer dizer, não sei se, como você falou de empregabilidade, eu tive a sorte de ajudar a formar alguns alunos do Instituto Oceanográfico que estão fortemente, que até criaram suas próprias empresas, né? E, portanto, hoje em dia, eles são as pessoas que fazem essa ponte com o poder público para atender demandas, seja demanda de porto, seja demanda de prefeitura e por aí vai, de empresas, né? Então, também existe esse papel que eu acho que é o mais importante, né? Que é a formação de pessoal capacitado para desenvolver esse tipo de trabalho, né? Com certeza. Foi bem lembrada essa sua colocação, realmente, a formação de recursos humanos e a possibilidade dos jovens pesquisadores aí, eles seguirem a sua carreira no empreendedorismo. Alguns vão para a universidade, como você lembrou o caso da Renata Nagai, que hoje é uma grande parceira tua, né? Outros vão para as empresas e abrem suas próprias empresas e conseguem tocar sua vida e ter o crescimento social, o crescimento econômico, enfim, né? De maneira produtiva para o nosso país. Só um detalhe, Michel, da nossa última pergunta sobre o tectonismo. É engraçado porque nós temos um vídeo aqui no canal com a professora Dilce Rossetti, né, que atualmente é do INPE, e ela nos conta sobre o tectonismo, o neotectonismo na Amazônia. Então, é interessante para quem quiser conferir, assistir o vídeo da Dilce. Como nós estamos chegando na nossa fase final, e aí eu primeiro peço desculpa pelo barulho que acontece, mas enfim, nós estamos em home office, mas eu tenho que agradecer novamente ao professor Michel Maix, do Instituto Oceanográfico, aqui por esse tempo dentro do canal Aberto à Consciência. Michel, eu quero te fazer duas perguntas finais. Qual é a importância da ABECOA para você e da década dos oceanos? Bom, eu sou um filho da ABECOA, né? Quer dizer, na verdade, assim,
lá no começo da formação da ABECOA, eu participei ativamente, já fui secretário da ABECOA, inclusive, né? Já fui secretário, isso no passado. Participei dos primeiros congressos da ABECOA. Depois, talvez, não me lembro qual foi o último que eu participei, mas, assim, depois eu acabei me afastando, por razões pessoais, acabei me afastando da ABECOA, né? Voltei, estou voltando, né? Estou voltando. E eu acho que os estudos do quaternário, quando bem desenvolvidos e feitos com seriedade, eles têm uma importância muito grande para a sociedade brasileira, né? Então, a gente pode falar de uma série de coisas, por exemplo, tectônica, né, ou neotectônica, que tem uma importância muito grande, mudanças climáticas, né, seja no oceano, seja no continente. Então, assim, posso falar de várias coisas que têm uma importância muito grande, seja na ciência pura, seja na ciência aplicada, né? Que eu acho tremendamente louvável que a associação, e o que eu percebo agora é que a associação está fazendo um esforço para uma maior divulgação, essas entrevistas, né? Infelizmente, por conta da pandemia, tivemos aí o problema dos congressos, né? Do adiamento, né? Das dificuldades, mas isso isso ultrapassa em muito a ABECOA, né? Na verdade, atinge todo mundo, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que a ABECOA tem uma importância muito grande para a sociedade nesse aspecto. E ela, hoje, com essa ação mais efetiva, né, ela ganha uma importância maior ainda, né? Hoje em dia não dá mais para a gente conceber divulgação de ciência só em congressos ou só em trabalhos publicados. A gente tem que estar nas redes sociais, a gente tem que estar no YouTube, no Facebook, no Twitter e o que quer que seja, né? Então, eu acho que tem que ser agressiva, e agressiva no bom sentido, né? Então, acho ótimo, e eu mesmo agora, por vontade própria, acabei voltando para a ABECOA depois de um tempo muito longo, muito grande e distante, né? A segunda era a ABECOA A década dos oceanos. A década dos oceanos. Gente, já de antemão, eu já fico bastante feliz de você efetivamente estar voltando à ABECOA, porque sempre foi uma associação de excelência científica. Então, você traz consigo mais essa contribuição de excelência científica. E agora sobre a década dos oceanos. A década, eu acho que é um momento único para a gente poder conscientizar o mundo, né, a população mundial, de que nós só temos esse planeta, não existe planeta B para a gente ocupar, e que os oceanos, que ocupam 2/3 da superfície da Terra, fazem parte desse planeta, e nós dependemos desse planeta, desses oceanos, para o clima, para a alimentação, que nós não podemos transformar os oceanos numa lixeira, porque isso depende, a própria humanidade depende dos oceanos, né? Quando a gente vê alguns resultados de pesquisa, a gente se assusta com o fato de você, por exemplo, encontrar plástico na Fossa das Marianas, por exemplo, sabe? Quer dizer, não existe mais, infelizmente, não existe mais nenhum ambiente marinho que já não esteja, de alguma maneira, com um certo grau degradado, mais ou menos, né? Obviamente, isso é muito mais
crítico nas regiões costeiras, mas hoje em dia não existe mais, nem ambientes profundos mais estão a salvo da ação antrópica, né? E aí a população precisa entender de que esse planeta é o que nós temos e que é o que nós vamos ter que conviver e que nós precisamos dos oceanos, precisamos deles. Então, assim, a importância que eu vejo, ela vai no sentido de uma tentativa de conscientização para a população mundial da importância dos oceanos, né? Talvez algumas mudanças de paradigma que sejam importantes, e a principal é que não dá para transformar os oceanos numa lixeira de tudo que a gente produz, nas cidades, nas indústrias, na agricultura, simplesmente despeja, não se preocupa que vai lá para o mar e o mar recebe tudo. Isso não é verdade, né? Além disso, obviamente, tudo que a gente faz tem implicação sobre outras espécies de organismos, outros organismos e por aí vai. Então, na verdade, eu acho que são 10 anos, né? Começou este ano, né? Em que a gente precisa, de alguma maneira, desesperadamente, conscientizar a população do planeta, porque se a gente chegar a um nível de deterioração dos oceanos muito grande, a nossa espécie e várias outras espécies vão desaparecer. Tá certo, Michel. Então, para encerrarmos, uma palavra final aqui para os nossos ouvintes e telespectadores do canal Abeco Consciência. Bom, uma palavra final, não desistam, né? Eu vou usar, nós estamos passando por dificuldades muito grandes no país, né? E aí eu vou usar uma poesia chamada Mar Português, do Fernando Pessoa, né? Quem quer passar o bojador tem que passar além da dor. Está doendo, talvez doa mais um pouco, mas vamos torcer para todos nós passarmos o bojador. É isso. Muito bem, obrigado pela presença. Lembre, se vocês gostaram da entrevista, deixa um like, se inscreve no canal, comenta, porque é importante seu comentário. E lembrando que a Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, a ABEQUA, tem a revista científica da ABEQUA, então eu já aproveito convidá-los a submeter artigos para a revista científica da ABEQUA, né? E ficamos por aqui, seguimos em frente, que a vida não espera. Um abraço.